todo mundo acompanhou, obviamente, a Jovem Pan News fez a cobertura intensa e ainda continua acompanhando o caso do agente penitenciário federal Jorge José da Rocha Guaranho, que atirou contra o Marcelo Aloísio de Arruda, um guarda municipal que era afiliado ao Partido dos Trabalhadores, no aniversário do Marcelo Aloísio de Arruda, sem ter sido convidado, simplesmente porque até agora a informação que se tem é que ele não gostou do tema da festa e é um eleitor do atual presidente. E aí a história repercutiu no país inteiro, porque se levantou uma discussão sobre tolerância, paciência com as pessoas. E é por isso que a gente vai conversar agora, inclusive com a psicóloga Ana Paula dos Reis, porque a gente está em ano eleitoral, clima de polarização vai se intensificando, mas o nosso assunto é para você aprender a desenvolver paciência, refletir um pouco. Acho que é interessante, relax. A gente fez uma enquete ontem se as pessoas conseguiam ouvir opiniões diferentes, né, Riva? E 20% disseram não, de jeito nenhum, socorro, não consigo, me irrito, me aborreço. E também tem muita gente falando sobre o comportamento no trânsito na manhã de hoje, né? Que choveu, o motorista curitibano não dá a vez, acelera, não tem um comportamento gentil com o outro. Então quero cumprimentar a nossa entrevistada. Bom dia, Ana Paula, e perguntar como é que a gente faz, quem tem dificuldade de lidar com o diferente, ou com uma resposta ríspida, ou de manter a paciência, qual é a chave que ela pode começar a virar ou a refletir para tentar conseguir uma mudança de comportamento aí, né, que melhore a qualidade de vida e o emocional dela também. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Acho que é um tema muito importante e pertinente nesse ano, nesse momento. Os extremistas, né, eles vêm crescendo aí muito. Eu penso que para desenvolver a tolerância, o primeiro ponto é a gente resgatar o processo de humanização. A gente entender que do outro lado tem um ser humano. E o que ele está colocando é um ponto de vista. Ele está baseado em alguma coisa para ter aquela opinião. Além disso, a gente precisa pensar que respeitar a opinião da outra pessoa, ela não é concordar com a pessoa, é apenas ouvir, e esse é um exercício que hoje em dia a gente está com dificuldade, de realmente ter uma escuta ativa sobre o que o outro pensa, sobre o que o outro está trazendo. E muitas vezes permitir que a gente também possa aprender um pouco com o ponto de vista da outra pessoa. Doutora, eu queria falar um pouquinho nesse ponto que a senhora disse. Aceitar o outro não quer dizer concordar com o outro. Talvez aí seja a chave da questão, porque as pessoas pensam que ao aceitar a opinião, elas fazem parte daquela opinião agora e passa a ser a opinião dela. E não é isso, né? Não, não é. Isso é algo muito importante, sabe, Rivaroli? A gente entender que você respeitar uma pessoa, muitas vezes você não vai concordar com o que ela pensa, com o que ela faz, mas respeitar é aceitar a pessoa como um ser humano, com uma opinião própria, com uma base de raciocínio para aquela opinião. Então, acho que esse resgate do respeito pelo ser humano, que é o processo de humanização, a gente ensina isso na infância, né? A criança com 5 anos está desenvolvendo, entendendo que a outra pessoa é um ser humano, a gente hoje está precisando resgatar isso. Então, a gente vai ver isso em vários pontos, como ideologias, as torcidas organizadas, né? Em vários pontos da vida a gente vai encontrar isso. E a sociedade só evolui porque as pessoas pensam de formas diferentes. Então, elas contribuem. E quando a gente deixa de ouvir e aprender e pensar sobre o ponto de vista do outro, a gente perde a oportunidade de ampliar o nosso conhecimento, de fazer uma nova reflexão sobre um determinado tema. E isso é algo que a gente está precisando, principalmente nesse momento aí de vida, de a gente ver tanta intolerância, tanta violência. Na realidade, o adulto precisa quando chega na vida adulta, ele precisa estar aprendendo a dialogar, né? A criança é que briga, a criança é que tem um diálogo corporal, e o adulto precisa aprender a dialogar, mas para isso a gente tem que resgatar esse processo de humanização e lembrar que respeitar não é concordar, respeitar é aceitar e ouvir verdadeiramente o ponto de vista da outra pessoa. Agora, aquela pessoa que reconhece em si uma dificuldade de, enfim, né, superar o argumento contrário do outro e colocar em prática esse processo de humanizar o outro, entender que ele não vai ser convencido, ele só está ouvindo um argumento contrário e está tudo bem. Essa pessoa que tem dificuldade, que já se irrita, já fica querendo discutir, já levanta o pavio curto, já briga com a família, já sai do grupo, já vai para briga no trânsito, na rua. Quer dizer, o que ela pode fazer prático, né, para superar essa dificuldade reconhecida que ela tem de manter a calma, a paciência, lidar com o contraditório e tudo bem?
essa pessoa, ela vai estar apresentando o que a gente chama de uma certa arrogância, né? Ela está com essa dificuldade de se relacionar mesmo, porque ela parte do princípio que as coisas têm que ser do jeito dela e as coisas funcionam como ela quer. E isso é um equívoco. Então, as pessoas que têm dificuldade para exercitar a tolerância são pessoas que, de alguma forma, têm um senso de superioridade, como se a verdade fosse a dela. Então, é uma boa oportunidade para ela pensar sobre o que está irritando. Então, às vezes, está no trânsito, começar a fazer coisas diferentes, né? Pôr uma música, pensar em algum tema, às vezes até na própria tolerância, o que pode ser feito, o que daquilo está me irritando, o que aquele ponto que alguém falou me incomodou, para começar a pensar e evoluir como pessoa, sabe? E não simplesmente ter esse discurso de que eu sou intolerante. A tolerância, ela é um exercício diário, ela é uma conquista da maturidade, ela não vem pronta. Então, precisa ter essa disposição de desenvolver isso, né? De realmente olhar as coisas de uma outra forma, tentar buscar outros pontos de vista sobre uma mesma questão. Agora, doutora, a senhora falou de maturidade. Os adultos de hoje são imaturos? E uma outra pergunta já para emendar. Burro velho aprende truque novo? A senhora falou da primeira infância, onde se aprende a ser humanizado. Agora, quando a gente já está calejado, já está aí passando os 30, 35, 40, a gente consegue aprender, doutora? Veja, Riparoli, eu estava ouvindo ali vocês conversarem sobre o vereador, né? Que ele precisa reconhecer as dificuldades dele e as falhas dele. Então, assim, cada pessoa, quando chega no mundo adulto, ele passa a representar uma pessoa adulta. Então, ele precisa ter comportamento de uma pessoa adulta. Você não vai ter um comportamento de um adolescente ou de uma criança. Então, a maturidade é algo que a gente hoje está com dificuldade de perceber isso nas pessoas. A função principal do mundo adulto é você ter liberdade com responsabilidade. E você saber da sua função social. Então, se você ocupa um cargo público, se você tem uma profissão, se você exerce um trabalho, você tem sim uma função e uma exigência social de ser uma pessoa que haja como um adulto numa sociedade. Então, pessoas mais velhas podem desenvolver isso. E um ponto que aí a gente tem um pouco de dificuldade é as pessoas terem realmente, assumirem as consequências dos seus atos. Então, ter realmente uma punição, ter realmente uma consequência para algo que você fez. Então, a gente precisa realmente assistir isso. A cassação do vereador, ela pode ser ruim do ponto de vista dele, mas do ponto de vista de uma pessoa adulta, ela se faz necessária sim. Ele é um exemplo para essa sociedade. Muito bem, então, doutora. É possível buscar isso. Doutora Ana Paula Reis, psicóloga, conversando com a gente, assumir as suas responsabilidades. Tchau, doutora, um abraço. Tchau, muito obrigada, um abraço para vocês. Agora